Direto da redação. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi indiciado pela Polícia Federal juntamente com mais 36 pessoas por tentativa de golpe do Estado. Isso é crime previsto na Constituição e você vai entender agora os fundamentos desse indiciamento na reportagem de Gésio Passos. O ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Entre os envolvidos também estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-diretor da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramage, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do GSI, general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, e o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier. A Polícia Federal informou que encerrou a investigação sobre a organização que atuou de forma coordenada para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. O relatório final já foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, as provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais, quebras de sigilo, colaboração premiada, busca e apreensões, entre outras medidas autorizadas pelo Judiciário. A investigação permitiu individualizar as condutas e constatar a existência de 6 núcleos criminosos: de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, de acompanhamento jurídico, operacional de apoio às ações golpistas, de inteligência paralela e operacional para o cumprimento de medidas coercitivas. O inquérito deve agora ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República para as devidas denúncias. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro disse que vai esperar seu advogado e atacou o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele conduz o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. Procuradas, as defesas do general Heleno, do deputado Alexandre Ramage e de Valdemar da Costa Neto disseram que não vão se manifestar. Já os advogados do ex-ministro Anderson Torres informaram que irão se posicionar após terem acesso ao relatório de indiciamento. A defesa do general Braga Neto também disse que vai aguardar para emitir um posicionamento formal e fundamentado. O advogado do almirante Almir Garnier disse que reitera a inocência do investigado e que ainda não teve acesso integral aos autos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Preciso corrigir algumas informações que estão, ou desinformação, que estão sendo veiculadas pela imprensa em relação a esse episódio. Eu tenho aqui, você vai ver na tela aí agora aí, o relatório da Polícia Federal. São 221 páginas e eu li todas. Eu li da primeira à última página. Tudo isso daí eu li. Levei algumas horas, obviamente, porque faz parte do ofício, você lê, né? Eu gosto da leitura, mas essa daí foi uma leitura que você tem. Eu tive que ler assim, de forma parcimoniosamente ler cada detalhe, voltar, reler, porque algumas coisas me chamaram a atenção aí, nesse relatório da Polícia Federal. Primeiro deles é o início dessa investigação que começa na Operação Tempus Veritatis, com a apreensão do celular de Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. É reforçado depois pela colaboração, pela delação premiada do Mauro Cid, correto? Daí então vai se desdobrando, vai se levando e vai se fechando vários eixos. Polícia Federal depois, nos seus desdobramentos, respectivos desdobramentos, apreende outros celulares, porque essa operação ela vai tendo desdobramentos. A Polícia Federal ela consegue rastrear algumas trocas de mensagem, consegue resgatar mensagens que tinham sido apagadas, utilizando tecnologia para isso. Chega até o metadados do Instagram e do Signal e consegue resgatar muitas imagens, muitas mensagens que foram apagadas no decorrer de todo esse episódio aí. Entre essas 251 páginas que aí estão, o que a Polícia Federal identificou ali? Vou enumerar aqui, ó. Ataques virtuais ao
opositores. Isso tudo fez parte desse contexto. Ataques às instituições, STF, TSE e ao sistema eletrônico de votação e a rigidez do processo eleitoral. Tentativa de golpe de Estado de abolição violenta do Estado Democrático do Direito. Ataque às vacinas contra a Covid-19 e às medidas sanitárias na pandemia. E uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, o qual se subdivide em uso de suprimentos de fundos, cartões corporativos para pagamento de despesas pessoais e inserções de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina, desvio de bens de alto valor entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro ou agentes públicos a seu serviço e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito. Isso aqui são alguns dados que constam aqui, que eles estão apontando aqui, que foram, assim, que estão nesse contexto que precederam tudo isso. Mas o que é mais grave nessas acusações aí, ou nesse relatório aí que a polícia aponta, foi a arquitetura para em se empreender um golpe de Estado, que implicava no crime. Isso aí, essas pessoas dialogavam isso, eles falaram isso, eles escreveram isso nessas redes sociais, que implicava no assassinato do presidente eleito, presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, por envenenamento, no assassinato de Geraldo Alckmin, vice-presidente, na morte do Geraldo Alckmin, no assassinato, na prisão e assassinato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, isso não era apenas a ideia, não. Eu vi o senador Flávio Bolsonaro falando, mas pensar em matar não é crime. O que o relatório revela aí não foi apenas um pensamento, não. Eles monitoraram clandestinamente, eles seguiram Alexandre de Moraes, horário, local onde estava. Eles definiram, eles foram, eles plantaram, eles tinham gente na equipe do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, que preparou lá a festa de diplomação, tinha um elemento lá passando informações. Os Kid Pretos, que é um serviço especializado do Exército, missões do Exército, de execução de missões especiais do Exército, estava envolvido em todo esse procedimento. Houve pontos em que foi plantadas pessoas ali para monitorar o Alexandre de Moraes. No dia da execução do crime com o Alexandre de Moraes foi marcada a data 15 de dezembro. Isso foi só alterado porque teria uma sessão no Supremo Tribunal Federal às 19 horas e acabou não tendo. Então alterou o plano todo do grupo. Eu vi uma nota que o Metrópolis noticiou dizendo o seguinte, que não aconteceu o golpe de Estado por causa de um táxi, porque alguém não conseguiu um táxi. Isso é uma informação que não consta ali, isso é uma mentira, é uma desinformação. O que consta no relatório da Polícia Federal é que um dos elementos que estava envolvido em um dos pontos que ele estava vigilante na empreitada criminosa era a próxima casa do Alexandre de Moraes, na asa sul de Brasília. Esse homem que estava plantado lá, ele não foi de carro, ele evitou usar Uber para não chamar atenção, porque senão você rastreia. Ele evitou usar telefone celular em nome dele, porque eles adotaram uma técnica chamada de anonimização para todo esse procedimento. Que é uma anonimização? É você usar codinomes, você usar telefones em nome de outras pessoas, você não deixar rastro, é você atuar de forma anônima, anonimizar tudo. Então foi tudo muito bem planejado. E no dia em que ele estava na porta da casa, nas proximidades da casa do Alexandre de Moraes, e foi abortado, mandou o recado, olha, aborta a operação. Ele informa que ele estava com dificuldade porque ele não tinha como sair de onde ele estava, porque ele também não foi de carro. Chamaria atenção um carro circulando na porta do condomínio ou da casa onde mora o ministro. E logo a vigilância ela é muito grande. Então ele estava nesse ponto. São vários pontos que as pessoas estavam. Tinha um em um ponto, outro em outro, três em outro. Tudo assim. Era tudo muito sincronizado para acontecer o sequestro e posteriormente o assassinato do Alexandre de Moraes. E daí então, esse cara fala o seguinte, ele está sem carro, que ele vai tentar chegar ao ponto de desembarque. Qual era o ponto de desembarque? Onde todo mundo se encontraria após efetuada a missão. O ponto de desembarque seria um shopping, um local lá determinado. Então o cara fala com ele, olha, quer que eu vá te buscar? Ele, não, vou tentar chegar aí. Porque ele não queria carro circulando, ele não queria levantar suspeitas.
E ele sai a pé, ele anda muito a pé até ele chegar num ponto, encontrar um táxi para chegar ao ponto de desembarque. Então essa é a história do táxi. E o negócio não deixou de acontecer por causa de um táxi. O homem que estava próximo à casa do Alexandre de Moraes fazendo a vigilância, ele evita chamar táxi até lá, usar táxi, ou chamar um Uber. Ele tinha que usar táxi porque levanta menos suspeitas. Então, para ele ir para o ponto de desembarque, que o pessoal chama, ele não estava conseguindo um táxi. Então, este é o contexto, tá? Esse é o contexto. Mas é muito sério o que se tramou ali, são várias pessoas envolvidas, tudo muito bem coordenado, e há uma conexão entre tudo. Entre fechamentos de estradas, entre convocação de militantes para a rua, acampamentos na porta de exército, financiamento para aquilo tudo. E assim, é muito extenso esse relatório para você relatar os detalhes. Mas eu vou aqui a um detalhe assim específico que me chama a atenção, porque me toca pessoalmente. Tem a minuta do golpe. Na minuta do golpe, tem ali os procedimentos posteriores ao golpe, o que o pessoal ia fazer. Você sabe qual seria o primeiro setor a ser controlado, a ser interceptado? A mídia, a imprensa. Controle da imprensa, está descrito lá, ó, controle da imprensa. 2. Controle das redes sociais. É outro tópico também que está lá. E seria o controle da comunicação, da grande mídia e das plataformas digitais. Controle de influenciadores digitais. Ia capar todo mundo. Ia começar capando todo mundo para assumir o controle de fato e criar o ambiente, o controle da mídia para criar um ambiente favorável ao golpe. Então foi muito bem arquitetado e usa técnicas específicas do Exército. Quando se fala em neutralizar, o que é neutralizar por Exército? É matar. E os codinomes que eles arrumaram para Lula, o Jeca, para o Geraldo Alckmin, o Joca, e o Juca, que a polícia não conseguiu identificar quem é o Juca. Supostamente poderia ser o Alexandre de Moraes, mas não se sabe. Mas o Jeca e o Joca era respectivamente Lula e o Alexandre de Moraes. É muito revelador essas 221 páginas. E me chama a atenção para uma outra coisa aqui. Durante muitos anos se aventou a possibilidade do ex-presidente João Goulart, que foi deposto pelo regime militar em 64, ter sido envenenado no Uruguai, onde ele estava exilado. Muita gente duvidou, achava que era a teoria da conspiração. Mas o modus operandi com que eles pretendiam matar o Lula era por envenenamento, hein? Durante muito tempo se achou que o acidente que matou o ex-presidente Juscelino Kubitschek durante a ditadura, um acidente na Via Dutra, era a teoria da conspiração. Eu já começo a considerar várias possibilidades, assim, que pode ter ocorrido a morte de Carlos Lacerda, mas de um monte de gente que se tornaram adversários do regime militar e que foram e que morreram em circunstâncias muito misteriosas, em circunstâncias muito mal explicadas até hoje. Então, a minuta desse golpe, esse relatório de 221 páginas, se forem linkados com a história do Brasil desde 64 para cá, desde o período da década de 70, que foi o período ali mais turbulento do regime militar, caramba, isso pode assim ter conexão com várias coisas, isso pode explicar porque essa doutrina dentro do Exército, isso não foi inventado recentemente, isso não é de agora. O treinamento dessa equipe especializada do Exército não é coisa recente, não é coisa que foi inventada no governo Jair Bolsonaro. É um modus operandi, é uma equipe especializada dentro do Exército que foi treinada para isso. Não foi treinada para fazer isso no governo Bolsonaro, mas que foi treinada para atuar em qualquer circunstância com esse modus operandi. Mas eu quero chegar agora a um desdobramento dessa reportagem que você acompanhou agora aí com o Gésio Passo, porque vale a pena, porque são informações complementares, porque você vai entender um pouco as ações que estão avançando aí, as investigações e as ações que avançaram em Brasília. A reportagem está no ponto?
A crise que estourou em 8 de janeiro de 2023 começou bem antes. Em julho de 2022, reunida no Palácio do Planalto, a cúpula do governo Bolsonaro falava em medidas fora das regras democráticas para evitar uma derrota eleitoral. Não tem VAR nos eleições. Não vai ter segunda chamada de eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. No segundo turno das eleições, caminhoneiros deflagraram bloqueios em estradas tentando atrapalhar o caminho de eleitores aos locais de votação em cidades onde o então candidato Lula tinha vencido no primeiro turno. A PF também investiga a intervenção de agentes da Polícia Rodoviária Federal na época para viabilizar essas interrupções nas rodovias. Todos os bloqueios que tiver, nós vamos tirar. Não foi o suficiente e a chapa Lula-Alckmin venceu. Um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. E mais apoiadores da chapa Bolsonaro e Braga Neto chegaram ao acampamento junto ao quartel-general do Exército, em Brasília. Semanas depois, o mês de dezembro marcaria a história da capital federal. No dia da diplomação da chapa vencedora, a sede da Polícia Federal foi alvo de ataque de pessoas acampadas em área militar. 2 de janeiro de 2023, 64º dia, em frente ao Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. A Polícia Militar do Distrito Federal assistiu aos golpistas que atearam fogo a um ônibus na região central de Brasília. Diante da conivência das forças de segurança, mais planos de ações terroristas. Junto ao aeroporto de Brasília, um homem botou uma bomba em um caminhão-tanque que abasteceria aviões na pista do aeroporto JK. Nenhuma ação foi contida pelas autoridades. A polícia está do nosso lado! Pátria! Brasil! Brasil! Mas os planos não deram certo. Antes da virada do ano, Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres, fugiram para os Estados Unidos. Em 8 de janeiro, uma multidão deixou o acampamento montado no QG do Exército e marchou contra os 3 poderes em cenas que rodaram o mundo. Depois da posse, começa a investigação. A Polícia Federal descobriu o vídeo da reunião do Planalto que mostramos no início da reportagem. E uma série de provas foram reveladas até os 2 últimos atos extremistas. O atentado à bomba em frente ao Supremo Tribunal Federal este mês e o plano para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.